Em 1937 teve início um dos casos mais célebres de injustiça e erro judiciário de nosso país, o caso dos irmãos Naves. Dois irmãos simples da cidade de Araguari em Minas Gerais são os protagonistas desta triste história. Sebastião José Naves contava com 32 anos, enquanto seu irmão, Joaquim Roça Naves, 25 anos. Ambos trabalhavam na lavoura e comercialização de cereais. Joaquim também era sócio de seu primo, Benedito Pereira Caetano, em um caminhão Ford V8, que usavam para transportar as mercadorias que negociavam. Benedito compra muitas sacas de arroz, gasta 136 contos de réis, esperando revendê-las e lucrar consideravelmente. Contudo, o preço do arroz cai, e recebe apenas um cheque no valor 90 contos de réis por toda a mercadoria. Não haveria lucro. Aliás, a soma não cobriria todas as suas dívidas. Logo após receber o cheque, Benedito resolve sacá-lo e, 2 dias depois, desaparece. Os irmãos procuram o primo que estava hospedado na casa de Joaquim, visitam sua amante Floriza, o fornecedor e o comprador das sacas de arroz. Com o passar do tempo, a preocupação aumenta e eles procuram a polícia, relatando, ao delegado Ismael do Nascimento, os últimos fatos. A polícia realiza buscas, porém Benedito não estava na fazenda dos pais, nem em parte alguma. O inquérito é instaurado. Os irmãos Naves, bem como Floriza, José Lemos, comprador das sacas de café, e outros 2 amigos do desaparecido são testemunhas. Eles recontam os últimos momentos com Benedito, na festa de inauguração de uma ponte, entre Araguari e Goiás. Joaquim explica que depois da comemoração, jantaram em casa e o primo resolveu sair para passear no parque de diversões, levando toda a importância de que era portador. Floriza conta que, na verdade, dançou com o desaparecido no cabaré naquela madrugada, mas não haviam passado a noite juntos. Estava difícil resolver o sumiço de Benedito, a polícia não tinha pistas e a pressão popular aumentava. Na busca por uma solução do caso, um delegado militar é convocado para conduzir as investigações, Francisco Vieiro dos Santos, figura central para a transformação do episódio. No mesmo dia em que assume o posto, intima novas testemunhas. Dentre elas, José Prontidão, que trabalha no mesmo ramo dos irmãos Naves e afirma ter visto e trabalhando com Benedito em Uberlândia, pouco tempo após seu desaparecimento. Dona Ana Rosa Naves, mãe dos irmãos e de mais outros 12 filhos, viúva, contava com 66 anos, foi ouvida pelo delegado e confirmou a versão de Prontidão. Em seguida, o delegado tomou os depoimentos da esposa de Sebastião, Salvina, e a de Joaquim, Antônia. Ambas sabiam que na noite anterior ao sumiço do primo, os irmãos estavam nas respectivas casas. Um amigo de Benedito, Urcalino da Costa, em seu testemunho sugeriu que os responsáveis pelo desaparecimento de Benedito eram os irmãos Naves. O delegado preferiu seguir esta última pista. Os Naves e Prontidão são presos, sofrem muitas agressões, passam fome e sede. O último não aguenta a tortura por muito tempo, modifica seu testemunho. Diz que os irmãos mandaram-no dizer aquelas coisas em troca de uma gratificação posterior. Deste modo, o delegado consegue a acusação que tanto desejava para revelar aquele crime, mas ainda espera a confissão. Os irmãos continuam presos no porão da delegacia, nus, ainda sem receber alimentos ou água, apanhando muito, porém nada diziam. Assim sendo, prendem Dona Ana, retiram-lhe as roupas e mandam os filhos baterem na mãe idosa, e eles, obviamente, recusam-se. Todos são torturados. Dona Ana chega a ser estuprada, porém é solta após alguns dias e procura um advogado. Já não era a primeira vez em que ela procurava o Dr. João Alami Filho, que, por fim, resolve defender os irmãos. O primeiro habeas corpus data de janeiro de 1938 e relata a prisão ilegal dos irmãos com a finalidade de que confessem a sua suposta autoria ou responsabilidade pelo desaparecimento de Benedito Pereira da Silva. Novas testemunhas são ouvidas, como Guilherme Malta Sobrinho, que afirma ter visto o caminhão de Joaquim na madrugada do dia 23 de novembro, além de acreditar que os irmãos são os responsáveis pelo desaparecimento de Benedito. Enquanto isso, os irmãos continuam presos. Entretanto, a única técnica efetiva de tortura é a separação dos irmãos. Fujam o assassinato de Sebastião, e Joaquim, apavorado, não mais resiste e decide confessar o crime. Declara, no dia 12 de janeiro de 1938, que ele e seu irmão convidaram Benedito para um passeio em Uberlândia, e no meio do caminho, decidiram tomar água na margem do rio. Neste momento, Sebastião agarrou Benedito pelas costas e ele, Joaquim, introduziu uma corda no pescoço do primo, apertando-o. Deste modo,
O primo desfaleceu e os irmãos acharam um pano em sua cintura, contendo a importância de 90 contos de réis, os quais foram postos em uma lata de soda, preparada anteriormente. Em seguida, atiraram o cadáver do primo na cachoeira do Rio das Velhas. No caminho de volta para Araguari, escolheram uma moita de capim e gordura, entre duas árvores, aonde cavaram um buraco e esconderam o dinheiro roubado. A última parte do plano era procurar Benedito assim que retornassem à cidade, para que não se tornassem suspeitos do delito. O delegado levou Joaquim para que pudesse reconstituir o crime. Também houve busca e apreensão, que resultou negativa, já que não foram encontrados o pano que envolvia o dinheiro e muito menos a lata com os 90 contos. Não havia o que procurar, era impossível encontrar objetos que nunca foram usados, pois tal crime não havia ocorrido. Também não se achava o cadáver de Benedito. Destarte, ignora-se o exame do corpo de delito direto ou indireto, e baseia-se somente em uma confissão. Joaquim estava tão desesperado para conferir alguma veracidade à sua confissão falsa que chegou a envolver seu cunhado, Inozinho, que negou ter recebido os 90 contos de réis. Ela explicou que fazia negócios com o cunhado, mas só havia recebido 3 contos durante aquele período. As autoridades policiais também tentaram dar outro defensor aos irmãos, que inseguros, recusam oferta e mantêm como advogado João Alami Filho. Também prendem, novamente, Dona Ana, que se recusou a assinar o depoimento e contou tudo quanto se tem dito contra si é pura mentira, pois está absolutamente inocente. Que seus filhos e sua nora estão doidos, se não estão doidos confessaram-se autores da morte de Benedito de medo de sofrerem espancamentos por parte da polícia. O processo é bastante tumultuado. Depois da denúncia do Ministério Público, ingressa o pai de Benedito, como assistente de acusação. É importante ressaltar que Dona Ana também é acusada, como cúmplice do latrocínio. Tanto os irmãos Naves, quanto sua mãe, ficam presos durante a instrução do processo. As esposas são presas e até mesmo os filhos de Sebastião são presos, privados de alimentação e agasalho, chegando a falecer o menor deles. Outro habeas corpus é impetrado, mas apesar de ser concedido, em 5 de março de 1938, a ordem não foi cumprida. A decisão de pronúncia, de 21 de março de 1938, aponta: o crime de que se ocupa esse processo é da espécie daqueles que exigem do julgador inteligência aguda, atenção permanente, cuidado extraordinário no exame das provas, pois, no juízo penal, onde estão em perigo a honra e liberdade alheias, deve o julgador preocupar-se com a possibilidade de um tremendo erro judiciário. Apesar da exposição acima, conclui o juiz que é procedente a denúncia em relação aos irmãos Naves, entendendo pela improcedência somente em relação a Dona Ana, pois sua cumplicidade deu-se após o fato. Esquecem de que os 90 contos também não pertenciam integralmente à vítima, aliás, apenas 1/10 daquela quantia lhe cabia. Os réus recorreram da decisão de pronúncia, mas o Tribunal de Apelação de Minas Gerais negou provimento ao recurso. Por conseguinte, foram levados ao tribunal do júri. O júri negou a autoria dos fatos aos acusados, absolvendo-os por 6 votos a 1. Contudo, os réus deveriam permanecer presos, para o processamento da apelação. A promotoria interpõe recurso devido à decisão do júri não ser unânime. Desta forma, os réus vão novamente a julgamento pelo Tribunal Popular. Em março de 1939 ocorre o segundo júri. Joaquim foi absolvido por 5 votos a 2 e Sebastião, 6 a 1. Entretanto, cabe novo recurso do Ministério Público, tendo em vista a falta de unanimidade da decisão. Destarte, em julho de 1939, a Câmara Criminal do Tribunal de Apelação de Minas Gerais dá provimento ao recurso, cassando a decisão do júri. Os irmãos são condenados a cumprir pena de 25 anos e 6 meses de prisão, além de pagar multa de 16 1/4 sobre o valor do objeto roubado. A defesa pede revisão criminal, em 1940, que é negada, apesar de a pena ser reduzida para 16 anos e 6 meses. Já em 1942, os réus pedem indulto ao presidente Getúlio Vargas, que não é atendido. Somente em 1946 conseguem o deferimento do pedido de livramento condicional e voltam para Araguari. Contudo, Joaquim sofre de uma doença grave e morre em 1948 em um asilo da cidade. Cabe a Sebastião provar sua inocência, bem como a do irmão falecido. E somente em 24 de julho de 1952 o caso teve uma reviravolta, já que Benedito Pereira Caetano reaparece vivo na fazenda de seus pais, em Nova Ponte.
Ela é visto por prontidão, que avisa sobre a ressurreição de Benedito Sebastião, o qual, acompanhado de alguns policiais e de um repórter do Diário de Minas, dirigem-se à fazenda para reencontrar o primo, tido como morto por todos aqueles anos. No momento do reencontro, Benedito teme, mas Sebastião abraça e diz: graças a Deus te encontrei para provar a minha inocência. Ninguém te quer matar, vem para a cidade, para o povo ver que você está vivo e que eu sou inocente. Assim, Benedito volta a Araguari, onde é quase linchado por conta da ira popular, é preso preventivamente, acusado de apropriação indébita. Fica detido por 9 dias, mas já havia decorrido o prazo prescricional da pena do suposto ilícito, e sua prisão é relaxada. Após o reaparecimento de Benedito, Sebastião e a viúva de Joaquim pleiteiam a revisão criminal cumulada com indenização, a qual é deferida em 1953. Contudo, o valor só é pago em 1962. É importante ressaltar que na época desse triste caso, o Brasil enfrentava um período ditatorial e os cidadãos tinham seus direitos e garantias limitados. A subversão à ordem democrática e jurídica deu ensejo à realização do que pode ser considerado o maior erro judiciário brasileiro. Ao longo do caso, nota-se inúmeros desrespeitos tanto ao direito material de suas vítimas quanto à ordem processual vigente na época. Outro ponto relevante é a utilização da confissão como a rainha das provas. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal.